Amigos queridos, bom dia, que Jesus nos abençoe. Estamos entre irmãos a orar, agradecendo a Deus pela oportunidade de iniciarmos mais uma semana, convidando a todos a refletir neste capítulo que iniciamos hoje, é o capítulo 26º, Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Dom de curar. Restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Mateus capítulo 10, versículo 8. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação prescreve que ninguém se faça pagar daquilo que nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizesse desse objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Nós convidamos a todos os nossos irmãos a elevarmos o nosso pensamento até Jesus, rogando do nosso Mestre o amparo espiritual, a fim de que nos harmonizemos nesta manhã sobre a luz do Evangelho, que há de nos ampliar nossa visão em relação aos compromissos espirituais que cada um de nós assumimos. Senhor, fortaleça os nossos pensamentos no bem, dai-nos a compreensão para que os nossos atos estejam coerentes com as leis de Deus, que possamos contribuir uns com os outros com as nossas vibrações e pedindo a Jesus em favor daqueles nossos amigos, entes queridos, familiares que ora se encontram nos hospitais, pedindo a Jesus que leve até eles o amparo, aqueles que se encontram nos seus lares, rogando do nosso Pai a bondade e a misericórdia excelsa de Jesus. Senhor, dai-nos força e coragem para que possamos compreender as grandes e sublimes oportunidades que o Senhor tem nos concedido. E é em seu nome que iniciamos as reflexões desta manhã, convidando a todos a sentir o grande potencial de amor que o Evangelho provoca dentro de nós. Que assim seja. Queridos amigos, dai gratuitamente o que recebeste, é justamente aquilo que nós mais hoje precisamos compreender, que vem da mediunidade. Quando Jesus fala para os discípulos em relação ao dom de curar, que é para restituir aos doentes, ressuscitar os mortos, curar os leprosos, expulsar os demônios, nós sabemos que nessa colocação de Mateus, nós precisamos refletir bastante de que forma eu vou ressuscitar os mortos, quando Jesus disse aos discípulos. Mas, na verdade, Jesus não está dizendo dos mortos que se transformem em um cadáver, e nem pedindo que o cadáver levante, porque isso contradizia todos os princípios das leis divinas. Mas é que nós precisamos acordar, despertar com a palavra, com o exemplo, com a postura, e tentar reavivar aqueles que nos acompanham e muitas vezes mortificados pela dor ou necrosados pela indiferença.
Há tantos irmãos que não acreditam, que querem resultados imediatos, e nós precisamos ver que muitas vezes os verdadeiros mortos, eles estão sepultados no corpo, na carne terrestre. São mortos pela indiferença, pelo descaso. E é isso que nós estamos percebendo que Jesus vem nos convidar. Quantos irmãos nossos estão mergulhados no remorso ou no sofrimento, criados por eles mesmos? Então, estão sempre achando que eles estão relegados, e o nosso envolvimento, a nossa fala, o nosso carinho deve ser para que eles possam sentir-se amparados e que nós possamos, de alguma forma, trazer-lhes o bom ânimo para que eles possam compreender que essa ociosidade mental é o grande martírio, a grande dor que ele carrega. Então, nós vamos ver que aqueles que morrem sufocados em orgulho, eles ficam ainda, continuam a viver no mundo espiritual, nos mausoléus da vaidade, da indiferença. Então, há muitos mortos que nós convivemos, mortos de esperança, mortos pela vaidade, não conseguindo acender a luz da vida nos seus corações. E quando Jesus nos traz a sua palavra, o primeiro sentido, o primeiro objetivo, o propósito do Cristo era penetrar no tempo da nossa alma, abrir nosso pensamento, para que nós possamos reconhecer que todo dia nós possamos nascer de novo. Todos os dias podemos alimentar novas esperanças. Então é preciso que a gente procure o caminho do bem, para que esse caminho nos sustente, para que esse caminho nos fortaleça. E os melhores testemunhos que nós vamos dar nesse sentido é aquele que o Mestre nos ensinou, que nós deveríamos amar o nosso próximo e irradiar aos corações essa palavra de verdade. Então, nós vamos ver que a mediunidade é uma questão que nós precisamos compreender a extensão, a grandeza e a profundidade que esta mediunidade oferece a todos nós. Kardec coloca aqui para nós: dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Foi isso que Jesus aconselhou os discípulos e também nos aconselha até hoje. Quantas pessoas recebem em troca alguma coisa por um passe, por uma dádiva que é dado? Às vezes a pessoa nos diz assim: não, mas eu estou tão agradecida, eu quero restituir alguma coisa. Nós jamais podemos receber quem quer, qualquer coisa que seja, porque nós somos só um instrumento ativo quando estamos alinhados com as vibrações do Evangelho de Jesus. E há muitas vezes, quando envolvemos os nossos irmãos em nossas vibrações, é porque nós já compreendemos o valor do amor, o valor da reconciliação, e é por isso que nós já temos isso conosco e nós podemos dar gratuitamente o que recebestes. Então, é isso que nós temos feito. E muitas vezes nós também precisamos pensar, como nos diz o capítulo anterior, o que eu estou pedindo a Deus? Às vezes, nós estamos pedindo aquilo que ainda não é para esta hora, não é para agora. Então, o Evangelho nos diz assim: ninguém que se faça pagar por daquilo que nada pagou. O que nós estamos pagando por nossa mediunidade? Então, a gente pode ver que nessa questão da mediunidade, ainda encontramos os charlatões, aqueles que não compreenderam o valor da mediunidade, essa faculdade divina, esse bem divino que nós temos dentro de nós, e à medida que nós vamos evoluindo, essa mediunidade também se expande. Nós vimos aqui em Sacramento o grande trabalho de Eurípides Barçanufo, auxiliando, acordando os mortos, trazendo a verdade
para aqueles que estavam desesperançados, retirando a trave dos olhos, para os doentes, levando o medicamento, dando gratuitamente a sua colaboração com aqueles que precisavam. Por tantas vezes seu corpo deslocou, aliás, seu espírito deslocou e o corpo aqui ficava, e ele ia ao encontro de outros irmãos, contribuindo com partos, auxiliando nas fraturas, e tudo isso nós podemos ver que é um desdobramento da mediunidade. Quantos casos interessantes nós temos e vimos na história de Eurípides, todo esse beneplácito de amor que esse espírito foi portador. Portanto, estes grandes irmãos que lutaram por tantas reencarnações para chegar ao estado de evolução que chegaram, eles, diante da mediunidade, eles veem isso como uma bênção divina para aliviar, para amparar, para acolher os nossos irmãos. Então, essa questão de dar gratuitamente é uma questão que nós temos, assim, de compreender quando nós conseguimos esclarecer um espírito em sofrimento, quando nós estamos numa reunião mediúnica e que aqueles irmãos dotados de grandes desilusões, muitas vezes sem esperança, eles são acalentados, esclarecidos. Há tanto bem que se pode fazer, e a mediunidade é uma bênção de auxílio que todos nós temos para ajudar as pessoas em louvor ao bem. Então, toda a luz é providencial, e nós sabemos que a mediunidade, ela pode ser comparada com uma luz que ilumina o nosso pensamento. E toda mediunidade, ela é importante, cada um tem o seu valor. Então, nós precisamos refletir na nossa mediunidade como uma missão, um trabalho que nós consumimos, um compromisso de que se expressa em cada médium uma forma, uma característica, uma maneira de ser. Então, nós temos, né, dentro da doutrina espírita, essas orientações tão seguras que Kardec nos traz sobre a mediunidade, comparando com uma luz, porque ela nos ilumina, ela traz benefício a muitas pessoas, como nós também somos beneficiados quando fazemos uma prece em favor do outro, quando nós estamos em qualquer lugar, nós vamos ver que nós podemos auxiliar, oferecendo aos nossos irmãos uma nova oportunidade nas enfermarias, levando aos doentes a nossa palavra, o passe. Nós vamos ver que aqueles que estão à distância, podemos levar eles as nossas preces, sustentando, alimentando. Todo lugar nós podemos oferecer algo de nós. Mesmo quando nós estamos trabalhando, quantos irmãos nós podemos acalentar, esclarecer e amparar? Então, todo o núcleo de energia luminosa que nós já conseguimos, pelo esforço de cada luta, de cada reencarnação, tem uma utilidade específica em nossa vida. Não adianta eu querer ter a mediunidade do outro. Então, nenhuma mediunidade pode ter um efeito ineficiente e nenhum médium pode ser desprezado. Então, nós vamos ver que todos nós somos capazes de contribuir com o bem-estar de nosso companheiro, de nosso irmão. E isso nós gostaríamos muito de deixar bem claro para todos, que a luz que nós falamos, não que nós sejamos iluminados, mas a luz é esse foco de radiação que os espíritos podem nos auxiliar. Então, em matéria de mediunidade, o fenômeno que todos gostam
é só um suplemento, não é todo mundo que faz um fenômeno com a mediunidade, e nos dias atuais isso nem é significativo e nem expressivo para nós. E em qualquer tarefa que nós fizermos com obras boas para ajudar o outro, nós temos a certeza que nossas mãos haverão de trabalhar no benefício do outro. E quando o pensamento ele é regado pela essa lâmpada divina do conhecimento da verdade, nós podemos contribuir de forma muito amorosa com os nossos irmãos. Nós só não podemos trazer a mediunidade na forma da indiferença. Isso não nos cabe. Isso nós não temos como fazer, porque isso não é mais do nosso comportamento moral e nem espiritual. E o Kardec, então, nos disse que esse dom Deus lhe dera gratuitamente para alívio aos que sofrem e como meio de propagação da fé. Por isso, nós precisamos ter muita seriedade com a nossa mediunidade. Jesus recomendava que não fizesse dela um objeto de comércio. Todas as vezes que você for beneficiado pela mediunidade de alguém e que alguém te pedir alguma ajuda, tenha cuidado, não dê, porque a mediunidade ela é uma faculdade que nós conseguimos ampliá-la pelo esforço, pelo trabalho, pelo conhecimento e pelo processo que a evolução nos permite. Então, não entremos em especulações e nem procuremos resultados para que nós tenhamos uma vida melhor. Isso é negar toda a verdade e negar os benefícios que de graça Deus nos ofereceu. Agradeçamos a Jesus por este momento, pedindo a estes espíritos que nos trazem gratuitamente os fluidos todos os dias, todas as manhãs, que nós saibamos agradecer e saibamos receber essa bênção grandiosa que nos é dado pela transfusão de energia, pela aplicação do passe, nada mais é do que uma mediunidade curadora. Jesus, que saibamos receber, agradecer, e neste momento, rogando pela fluidificação da água, para que sejamos beneficiados com seu amor, Senhor. Ó Mestre, que a sua bondade infinita esteja com todos nós. Que Deus, na sua infinita misericórdia, possa olhar por todos os nossos irmãos, que ora o nosso pensamento busca, e olhai pela paz, para que o planeta Terra se redime para os dias vindouros, que todos nós desejamos de paz e de alegria aos corações de nossos irmãos em humanidade. Obrigado, Jesus. Queridos irmãos, receba nos seus corações o abraço amigo, as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade Colégio Allan Kardec, cuja égide está sob o olhar de nosso amado e querido professor Eurípides Barçanufo. Se conosco, Jesus.